Boa noite, está no ar Roda de Entrevista, o seu programa semanal. E hoje o nosso assunto é segurança pública. O nosso convidado especial é o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Roberto Balestreri, que ocupa o cargo desde março deste ano. Muitos assuntos para a gente falar, uns números divulgados recentemente sobre a diminuição da violência em Goiás e problemas também que a área dele enfrenta. Secretário, antes de mais nada, muito boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre um tema tão delicado quanto segurança pública. Boa noite, Enzo. Boa noite, Cileide. Boa noite, Rubens. Todos que nos assistem, né? Esse é um tema que é da responsabilidade de todos os brasileiros, né? É um tema candente e sem um avanço nessa área da segurança, o país vê o seu futuro comprometido. Então, esse assunto interessa a todos os cidadãos brasileiros, a todos os cidadãos goianos, e é um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Com certeza. E para ajudar nessa conversa, nós convidamos o Rubens Salomão, da Rádio 730, do Jornal Hoje. Rubens, mais uma vez com a gente aqui, sempre boa a sua presença. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, Enzo. Um prazer conversar com o senhor, o secretário Ricardo Balestreri, Cileide, também um prazer. Obrigado. Um abraço à audiência. E a Cileide Alves, que é atualmente da Rádio Interativa, né, que passou aqui pela TV Brasil Central, pelo Jornal Popular, com a gente mais uma vez. Cileide, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, Rubens. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. É um prazer. Secretário, vamos começar com notícia boa, mas depois tem problemas. Foi divulgado hoje, né, esse balanço, me permito até o telespectador, eu dar alguns detalhes, o relatório de ocorrências reativas. São as 12 naturezas de crimes mais de alta prioridade pela Secretaria, que são divididas em 3 fatias, né? Crimes contra a vida, contra o patrimônio, mas que afetam a vida, e contra o patrimônio. Homicídio, estupro e latrocínio no primeiro grupo. Roubos de diversas modalidades e furtos. A gente tem números aqui, vamos pelo menos nos números contra a vida. De janeiro a setembro desse ano, homicídios, vou arredondar, caíram 11%. Estupro, 14%, homicídio, tentativa, 22%, e latrocínio, que é matar para roubar, 41%. Pegando agora apenas setembro em comparação com setembro do ano passado, o homicídio caiu 36% e a tentativa 41%. Como são muitos números, não dá para a gente falar tudo. Mas o que representa para o senhor esse trabalho em 7 meses na Secretaria? Isso já é uma vitória de vocês? Olha, essa é uma grande vitória. Eu não sou um homem ufanista, eu sou um técnico, eu não tenho nenhum objetivo político nisso que eu vou dizer agora, mas é assim, nós precisamos, com todas as dificuldades que ainda temos, com toda a criminalidade que ainda temos que continuar combatendo, ela é muito alta em Goiás, como é alta no Brasil inteiro, mas nós temos que comemorar esses números, porque no Brasil contemporâneo, uma queda persistente de números de criminalidade ao longo de 9 meses é uma enorme façanha. É muito difícil no Brasil contemporâneo que um Estado possa apresentar esses índices aqui, especialmente em crimes dessa natureza, dessa gravidade, né? Quando você fala, por exemplo, numa queda de mais de 41% de latrocínios, você está falando de uma queda nos números do principal, do mais agressivo, do mais vil dos crimes, que é matar alguém para roubar, né? E nós estamos aí com mais de 41% de queda, e o que importa mais, esses números são persistentes, né? Por que eu digo que minha fala não é ufanista? Porque eu reconheço que há muito por fazer, né? Se eu não reconhecesse, eu não seria técnico. Isso seria até irritante para o cidadão que está nos vendo, nos ouvindo, que ele diz, puxa vida, mas então está tudo bem? Não, não está tudo bem. É preciso melhorar ainda muito mais, né? Mas realmente no contexto brasileiro, a sustentação da queda dos 12 indicadores de criminalidade é algo absolutamente extraordinário, sem ufanismo, sem nenhum exagero, não tem outra palavra a não ser essa, extraordinário. E isso não se deve só a mim, isso deve a uma equipe inteira de trabalho, especialmente, eu diria, a dedicação das forças policiais e a nichos de qualidade tecnológica e de inteligência que nós temos funcionando aqui em Goiás. Então, se não é ufanismo, ele tem uma explicação além dessa questão da dedicação da equipe. Quais as razões? Elas se sustentam em quê? Para a gente ter certeza que esses números não são meramente passageiros, não são sazonais. Olha, os números, Cileide, eles podem mudar, né? Quer dizer, tudo pode mudar num país que é dinâmico, onde a criminalidade está em curso, onde a criminalidade organizada está crescendo muito, né? Mas 9 meses de sustentação de queda
já não dá mais para dizer que os números são passageiros, né? Eles podem se alterar algum dia, né? Eles podem chegar a um ponto de sazonalidade, quer dizer, em pesquisa, o que vai acontecer? Isso, infelizmente, não pode continuar caindo indefinidamente, porque senão nós chegaríamos ao zero. Seria o paraíso, né? Obviamente isso seria uma utopia, nós todos adoraríamos chegar a zero de crime, né? Mas isso não existe nem na Europa do Norte. Então nós sabemos que vai chegar um momento histórico, em primeiro lugar, que isso vai se estabilizar, e em segundo lugar que nós vamos ter aumentos e decréscimos sazonais, aí sim, né? Mas esse é um momento histórico que não chegou ainda, esse é um momento histórico para adiante. Nós estamos sustentando por 9 meses a queda, isso é realmente muito tempo, é o tempo de uma gestação, se a gente quiser comparar, né? Isso é fundamental, como é fundamental a gente saber que nós temos que continuar com a mesma energia no combate ao crime, né? Porque isso não deve nos levar a ficar acomodados. Mas é só esses energias aqui, secretário, o que leva a essa redução? A energia é um dos fatores. Eu diria que são vários fatores. Como em tudo, há múltiplos fatores. Um primeiro fator é que, historicamente, lá atrás o governador tomou uma decisão, né? E eu volto a dizer, não estou dizendo isso meramente aqui para elogiar o governador. Volto a dizer, não sou filiado a partido, eu não sou político, eu sou um técnico, eu servia mais de um governo já como técnico, né? Com resultados aí similares. De partidos diferentes. De partidos diferentes. Só né? para contextualizar, o senhor foi secretário nacional de Segurança Pública no segundo governo do presidente Lula. Eu fui diretor, no primeiro governo do Lula, eu fui diretor de ensino e pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança, e no segundo governo eu fui o secretário, mas sempre sem ter nenhum compromisso. Sem ser filiado ao PT, ao PSDB? Nenhuma filiação a nenhum partido, com um compromisso técnico de melhorar os dados. Então, para explicar para vocês, as causas são múltiplas, né? Uma primeira causa é que lá atrás o governador, eu dizer que não estou dizendo isso para elogiar meramente, mas porque é a verdade e tem que ser justo, ele tomou uma decisão muito correta de majorar os salários da polícia, né? Isso é um fator fundamental em qualquer lugar para você ter um policial estimulado quando sai às ruas, né? Se os salários eles são muito indignos, o policial ele vai sair e vai fazer o seu trabalho, mas naturalmente esse desestímulo pessoal vai repercutir nos resultados. Então você tem aqui, salvo alguma mudança mais recente, você tem aqui o segundo, no ranking brasileiro, ainda o segundo melhor salário do Brasil, abaixo de Brasília, mas onde o salário é pago pelo governo federal. Polícia Militar e Civil. Na Polícia Militar e Civil, os salários aqui são melhores. Então você mas tem um policial... o PM, que é o que mais corre risco, o PM que está lá na rua combatendo bandido, fazendo segurança, ele ganha em média quanto começo de carreira? O PM começo de carreira aqui, ele ganha em torno de 4.800, 5 mil e poucos reais, quer dizer, isso para o padrão. Claro que nós queríamos que o PM ganhasse muito mais em todos os lugares, que o policial civil ganhasse muito mais, mas esse salário para o padrão brasileiro é um salário bem superior, ele é o suficiente, depois ele junta com as horas extras que ele faz e às vezes dá um salário bastante bom para o padrão brasileiro, né? Isso faz com que ele saia estimulado, mas ele não sai só estimulado por causa do salário, ele sai estimulado porque há um processo, eu acho há muito tempo, de educação da polícia, nesse aspecto é bom, e eu sou especialista em educação policial, né? E nós estamos reforçando esse aspecto nos últimos meses, que a consciência do policial de que ele não sai às ruas a serviço nem do governo e nem sequer do Estado. Ele sai às ruas a serviço da população. Ele é administrado por nós do governo, que o fazemos como Estado democrático de direito. Mas ele sai a serviço do povo. Então ele tem, junto ao estímulo salarial, ele tem um sobreestímulo que é saber a quem ele presta serviço, né? Então o policial é um cuidador social, ele tem que sair às ruas com essa visão. Mas ele não sabia disso antes? Não, eu acho que o policial, quando ele entra na corporação, ele entra impulsionado pela ideia de ser um cuidador social. Mas se você não alimentar, Cileide, permanentemente essa consciência, a dureza, a crueza, a dor da vida policial, que são fatores muito fortes na vida policial, aos poucos vão roubando isso do policial. Você tem que trabalhar o tempo inteiro. Mas esse não é o único fator, quer dizer, tem outros fatores, né? Um outro fator importante todo o aparato tecnológico que nós temos em Goiás. Nós temos aqui, hoje internacionalmente, é sabido, né, e, enfim, é consenso, que a coluna dorsal da segurança pública é o que a gente chama de centro de comando e controle, né? Nós temos centro de comando e controle espalhados por todo o Brasil. Mas nós temos o Centro de Comando e Controle de Goiás, que é uma referência de qualidade. Então nós temos nichos
Não é que a gente só tenha coisa de qualidade, a gente tem coisas mais avançadas e outras mais atrasadas. Mas nós temos nichos de qualidade tecnológica que são absolutamente diferenciados. E que aqui não se constitui em função de Copa do Mundo e nem de Olimpíadas. Aqui se constituiu por outras razões. Agora, essa central, ela já não existia antes? Aí, não só a central, o senhor falou 3 fatores aqui. O senhor falou dos salários, que eles já eram nos valores atuais antes de 9 meses atrás. O senhor falou sobre o estímulo do policial e o senhor está falando dessa central. Essas 3 coisas que o senhor está atribuindo como causas da queda, elas já não existiam há mais de 9 meses atrás? Elas existiam, mas elas estão sendo somadas a uma política nova, que é aquilo que o governador me pediu para fazer, quer dizer, que é trazer paradigmas científicos internacionais para a administração. Então, por exemplo, na área de comando e controle, nós estamos aprimorando constantemente todos os métodos. Na área da pesquisa, nós estamos constantemente aprimorando os métodos. Recentemente eu tomei uma decisão, junto com a minha equipe, de eliminar o fator que gera mais dúvida, que são mortes a esclarecer. Hoje é uma briga no Brasil inteiro, a questão de... Dá para ter ou não dá para ter? Dá para ter. Dá para ter mortes a esclarecer de maneira séria. Você tem que estabelecer parâmetros de zelo muito rígidos para isso não servir para manipulação. Eu preferi, ao invés disso, fazer uma coisa mais drástica. Aqui em Goiás é o primeiro estado brasileiro que não tem mortes a esclarecer. Nas a polícia aqui é obrigada, elas entram onde? Elas não entram. A polícia aqui é obrigada a classificar por proximidade. Por exemplo, se for descoberta uma ossada, não é morte a esclarecer a ossada. Se for descoberta ossada, é descoberta de ossada, né? Se você tiver que, no processo de investigação, fazer um aprofundamento e uma alteração dessa classificação, você vai fazer daí a 1 mês, tem um prazo para fazer, ou daí a 1 mês e meio no máximo, né? Mas você não tem a chance de classificar como morte esclarecer, por quê? Porque uma enorme briga em outros estados brasileiros, eu, por elegância, não vou nominar aqui, mas é uma enorme briga entre a administração pública e a comunidade acadêmica que não aceita esses padrões. Então, nós temos, assim, te respondendo, Cileide, nós temos uma pesquisa hoje de credibilidade nacional, que eu tenho, por ter sido secretário nacional de segurança, eu tenho referência nos principais órgãos nacionais de pesquisa, eu tenho recebido telefonemas, enfim, manifestações parabenizando o Estado de Goiás pela seriedade da pesquisa. Mas essa pesquisa, ela ainda é diferente de uma outra pesquisa que outros indicadores usam, que é do DataSUS, porque o DataSUS pega os dados de óbito, né? E essa pesquisa essa da Secretaria é pela ocorrência policial. Aí dá uma diferença grande entre a pesquisa do DataSUS e essa da Secretaria. Na verdade, deixa eu te explicar, não dá uma diferença grande. O DataSUS trabalha com a questão das mortes em bloco, é um blocão, né? E tem razão para isso, porque o DataSUS não tem objetivo em segurança pública. O que a gente faz aqui é fragmentar por razões didáticas para entender mais claramente o que é o que, né? Então, se você pegar o gap que existe entre o DataSUS como o bloco de mortes, né, e você pegar o nosso conjunto, o gap é muito pequeno, é da ordem de 3, pouco por cento. É um gap aceitável do ponto de vista... Está numa margem de ele está na margem aceitável pela comunidade científica. Então, as nossas pesquisas, elas são cotejáveis, isso é que é muito bom. Eu sou um cara desconfiado. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, quero saber se tem seriedade isso. Por quê? Porque a sensação de segurança pública da população, ela não combina muitas vezes com a pesquisa. Pois é, porque a sensação do goianiense, vamos falar do goianiense, é de insegurança. É que a sensação... Eu queria só fazer acrescentar Perfeito, isso, eu queria falar exatamente sobre a sensação de insegurança, né, secretário? Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, e imagino que quem está nos assistindo até entende que as estatísticas mostrem uma redução, mas fica essa sensação de que os crimes acontecem ainda em número muito alto, apesar de menor do que alguns meses atrás. E tem essas notícias aí cada vez mais fortes da inserção e do fortalecimento de facções criminosas em Goiás, do PCC, do Comando Vermelho, controlando presídios e com influência nas ruas. E aí a gente tem as notícias nacionais, como por exemplo, quando essas duas facções pararam a cidade de São Paulo, com mortes, com ataques a pessoas nas ruas. Então, isso contribui para a sensação de insegurança pela influência também dessas facções e das facções que já existiam aqui em Goiás. Com certeza. Como é que a Secretaria lida com isso? Eu acho, Rubens, está muito bem colocado. Quer dizer, eventualmente agora tem alguém me assistindo dizendo assim, mas esse secretário está falando dessas pesquisas e não é o que eu vejo, né? Eu sei que as pessoas se irritam muitas vezes, porque há uma diferença bem objetiva e bem clara entre segurança pública e sensação de segurança pública. Você colocou alguns elementos. A sensação de segurança é composta pelo quê? Em primeiro lugar,
pela totalidade dos crimes. Então, vamos ser claros, a totalidade dos crimes em Goiás ainda é alta. Então, ela gera uma sensação de insegurança. Bom, nós estamos há 9 meses fazendo decrescerem, não é só decrescerem, é decrescerem drasticamente, o que é muito raro no Brasil contemporâneo. E decrescer de um patamar muito alto. E decrescer de um patamar alto. Então, primeiro, o cidadão mantém uma sensação de insegurança baseada no grosso dos números. Ele não visualiza o decréscimo, essa conquista que é enorme, eu repito, mas ele não visualiza, porque ele vê o grosso dos números. Ele soma isso ao que você falava antes, Rubens. Ele liga a TV à noite, ele vê o que está acontecendo no Rio, ele vê o que está acontecendo no Brasil, ele vê o crescimento das facções e do crime organizado, aqui, né? E chega aqui, chega em todo o Brasil, ele chega no mundo inteiro, né? Ele, além disso, ele ouve falar que é aquela sensação que vem da vivência de vizinhança, né? Ele fala, bom, mas o secretário está dizendo isso, mas a dona Maria, que é minha vizinha aqui, ela foi assaltada no mês passado. Então o que ele está dizendo não deve ser verdade. Não né? baseia em estatística e vai mais no senso comum. Não baseia em estatística, então ele vai pelo senso comum. A gente tem que respeitar o senso comum, a gente tem que olhar isso com compaixão, porque, digamos assim, tem merecimento aquilo que o cidadão sente, né? Mas a gente também precisa ajudar a esclarecer cientificamente o cidadão de que há alterações ocorrendo e elas são por múltiplos fatores. Se Leide antes perguntou, eu esqueci de dizer que um outro fator, nos últimos meses, ele deu alto investimento em inteligência. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, e já está na hora do primeiro intervalo, e a gente volta sobre esses investimentos que estão sendo feitos. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Roberto Balestrelli. Voltamos em instantes. Bom, tem aquele ditado, mata um homem, mas não troca o nome, né, secretário? Eu peço desculpas. Nada. No bloco anterior eu falei de Roberto Ricardo Balestrelli. Então, é parecido. É parecido, né? O mais complicado eu não troquei. O sobrenome, né? O sobrenome, o seu né? é italiano também. Somos tudo italiano. Claro, você tem facilidade. Mas estávamos falando sobre inteligência, né? Quando a gente pediu para chamar o intervalo, sobre investigação, sobre, enfim, polícia científica. Quando é que a gente vai chegar ao ponto de séries norte-americanas, etc. Aqui em Goiás, isso tem contribuído para esses números que vocês apresentaram hoje? Tem, aliás, Enzo, você lembrou, nós temos um dos melhores núcleos no Brasil de polícia técnico-científica. Estou dizendo isso não é porque eu estou em Goiás, que quando eu era secretário nacional de Segurança Pública, já naquela época, aí sim, aí já vem de antes, viu, Cileide, como você dizia, já naquela época, o setor de polícia técnico-científica daqui era um dos mais respeitados do país. Então, eles produzem muito o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês, primeira mão aqui. Essa notícia não dei para ninguém, né? A nossa polícia técnico-científica, através de um dos seus especialistas, depois a gente vai dar o nome dele, a autoria, tudo. Ela acaba de criar aqui em Goiás um dos melhores, e eu conheço segurança pública no mundo inteiro, né? Nós criamos aqui a custo zero um dos melhores sistemas de identificação facial do planeta. Ele é tão bom que ele chega a fazer identificação facial por retrato falado. Você coloca o retrato falado e ele vai em busca de fontes abertas e ele encontra a face real da pessoa. Isso foi criado custo zero, não custou nada. E dá para usar no vídeo monitoramento? Dá para usar em vídeo monitoramento tranquilamente, dá para usar em jogos de futebol, em estádios, dá para usar de N formas, né? E eu conheço esses sistemas dos Estados Unidos, Israel e tal. O nosso não só não fica nada a dever, que é melhor. E isso não é raro, isso tem acontecido com frequência. É na área tecnológica? É na área tecnológica da Polícia Técnico-Científica. O senhor falou em estádios de futebol, até puxando um pouquinho o assunto, né? Uma decisão, se eu não me engano, ontem, que o juiz de direito Elcio Vicente da Silva, da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, determinou que o Goiás e Vila, no outro final de semana, dia 14, vai ter no máximo 16 mil espectadores, 8 mil do Vila, 8 mil do Goiás, e, se eu não me engano, 700 policiais militares para garantir a segurança que é provocada por meia dúzia de desordeiros. Não é um esforço excessivo do Estado, quer dizer, tirar PMs das ruas para o trabalho para ficar vigiando uns poucos marginais? Enzo, eu pessoalmente acho, sempre achei, não é só para Goiás, sempre achei para o Brasil inteiro. Quando era o comandante da política de segurança do Brasil, eu já dizia isso publicamente, né? Eu acho que nós temos que evoluir, eu não quero nada drástico, nenhum rompimento, mas nós temos que evoluir para um novo conceito, que é o seguinte: a polícia militar, quando ela presta serviço em eventos privados,
Em parte ela tem que prestar porque junta multidão, e multidão sempre é um risco para a totalidade. Mas a iniciativa privada tem que participar mais fortemente, né? Digamos, na área do futebol, a iniciativa privada tinha que participar mais fortemente do financiamento daquelas atividades de segurança prestadas pela Polícia Militar. Não estou contra a Polícia Militar ajudar, em nenhum lugar do Brasil e nem aqui, né? Mas acho que a sustentação desse trabalho tem que vir com mais força, né? Porque senão... Dos clubes. Dos clubes, né? Porque senão, de repente, quem está tendo lucro participa pouco, insuficientemente. Não estou fazendo essa afirmação de maneira polêmica nem peremptória. Acho que é uma construção cultural nova que a gente tem que fazer para entender que a Polícia Militar brasileira tem que estar a serviço do conjunto da população e não de eventos privados. Ainda que seja justo ela atuar num evento de massa privado, mas tem que ter uma participação do segmento privado. A gente já ouviu essa queixa de outros secretários, da própria Polícia Militar em Goiás, ela já fez essa queixa. Por que isso não foi definido em negociação com os clubes e por que não lhes é cobrado, se fosse o caso, a prestação desse serviço? Tem várias negociações históricas. Eu acho que a tua pergunta serve como estímulo para que a gente dê continuidade a essa negociação histórica, né? O problema que eu acho, Sileide, é que isso é uma cultura brasileira. Quer dizer, no Brasil a gente considera que o futebol não é coisa privada, é coisa pública, né? Então toda vez que você mexe no vespeiro da cultura, você tem que mexer com muito zelo e com muita prudência, porque senão você cria um confronto, um conflito, que acaba sendo mais destrutivo do que construtivo. Então eu concordo contigo que isso tem que avançar, mas isso tem que avançar, digamos, prudencialmente, porque significa a desconstrução de uma cultura velha e uma construção de uma cultura mais profissional, em relação, inclusive, à questão do próprio futebol. Cada vez mais se reconhece que o futebol tem mais caráter privado do que público, como sempre se diz no Brasil, né? Agora, eu só não queria deixar uma questão anterior sem resposta. Nós temos, além da Polícia Técnico-Científica, nós temos, em Goiás, uma das melhores áreas de inteligência também do país, né? Aqui em Goiás, isso é liderado por um delegado da Polícia Civil, Dr. Danilo, né? E ele é reconhecido hoje em todo o país como uma grande liderança. Eu presido hoje o Pacto Integrador pela Segurança, que reúne 22 estados. Foi uma ideia, uma iniciativa do vice-governador José Ellington, que realmente mudou muito o contexto presente da segurança pública brasileira, não só goiana. Eu presido, tenho a honra, em nome de Goiás, de presidir esse foro de 22 estados, que é muito bem sucedido. As ações são todas integradas e interestaduais e nenhuma delas foi menos do que excelente. É quando os estados se juntam para combater atividades criminais organizadas. Isso é magnífico e é muito prático, né? Não é uma daquelas reuniões que os estados se juntam, conversam e depois não sai trabalho prático. Não são reuniões de vaidade, nem de exibição e nem de discussão política. São reuniões práticas para combater o crime e, como eu digo, as ações, todas elas grandes e muito bem sucedidas, contra grupos criminais também muito fortes. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, nesse foro, o trabalho do Dr. Danilo com a sua equipe, porque não é ele sozinho, é reconhecido como referência para o Brasil. Eu só dou um exemplo, né? Dr. Danilo, ele tem, com a sua equipe, uma investigação sobre a questão da criminalidade organizada. Isso eu posso dizer genericamente. A gente procura não dar muito detalhe quando fala em criminalidade organizada por razões óbvias, né? Que são razões de ordem de segurança e também da nossa estratégia de combate, né? Mas esse grupo aqui tem... Eu diria que desde que eu fui secretário nacional de segurança pública, ele tem o melhor mapeamento que eu já vi em todos os meus 30 anos de história na segurança pública brasileira. Então vamos lá, vamos falar sobre crime organizado. Isso é uma novidade em Goiás, né? A gente sempre tem a criminalidade alta, mas como crime organizado é uma coisa mais recente, de alguns anos para cá. O que aconteceu e quais são os efeitos desse crime organizado nesses índices aí que o senhor mostrou, que caíram, mas que ainda são altos? Bom, nós temos presença, Sileide, de crime organizado, que é um grupo só, não vou dizer o nome deles para não promovê-los, mas é um grupo só, que é o Grupo Paulista, né? E nós temos presença das chamadas facções, que não chegam a ter um nível de crime organizado, mas que são também muito destrutivas e tem que ser combativas. Um é esse grupo paulista que o senhor está chamando de crime organizado, além dele tem facções pequenas, seriam pequenos grupos delinquenciais, que a gente chama, né? Então você tem o Grupo Paulista,
que ele tem já um caráter típico de crime organizado. Por quê? Porque para ser crime organizado tem algumas características. Quais são? Tem que ter braços nacionais espalhados, tem que ter tentáculos internacionais. Ele tem que infiltrar no Estado tem também. que ter infiltração nas instituições legítimas, né? Tem que fazer lavagem de dinheiro nacional e internacional. Então nós temos no Brasil um grupo. Tem que ter filiados que pagam anuidade. Então nós temos um grupo que tem no Brasil essa característica. Não quer dizer que ele seja pior do que os demais grupos, que são grupos de organizações delinquenciais. Né? No Rio de Janeiro não é organizado? Não é crime organizado ainda. Luta para ser, mas é muito perigoso, é muito danoso para a sociedade, mas é tecnicamente uma organização delinquencial, por exemplo, que vem em segundo lugar, que é inimigo daquele que é o crime organizado. Né? Então essa luta existe, ela existe em todo o Brasil, ela existe no mundo inteiro. Né? Além desses dois que o senhor está falando, um crime organizado, outro delinquencial. Fora esses dois, existem outras facções, por exemplo, genuínas locais ou não? Tem várias no Rio, como tem aqui os subgrupos, mas em geral hoje no Brasil, Cileide, a tendência é esses grupos locais terem algum tipo de vinculação mais ou menos estreita com os grupos que atuam mais no centro do país, né? Até para se protegerem. Agora, o que eu acho importante dizer é o seguinte, por que isso existe agora em Goiás? Que não é o que você falou, você disse por que existe mais fortemente agora. Mas primeiro tem que derrubar um mito, assim, isso existe no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? O maior especialista disso no mundo é o Dr. Moisés Naim, ex-diretor do Banco Mundial. Tem um livro belíssimo chamado Ilícito, né, que é o melhor livro sobre crime organizado no mundo. Moisés Naim diz, para a infelicidade nossa, ele diz o seguinte, a indústria mais lucrativa do planeta é o crime organizado. E ela é a única que ameaça o Estado Democrático de Direito. Nem o terrorismo ameaça o Estado Democrático de Direito como crime organizado. Então eles estão no mundo inteiro, estão presentes também no Brasil, em todo o Brasil, e sempre estiveram presentes, enfim, particularmente na última década e meia, né? Em todos os lugares, em Goiás também, só que eram inexpressivos em Goiás. Tem um crescimento maior no último ano e meio, há 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Por que tem esse crescimento agora? Porque ele foi, digamos, arregimentando forças em outros lugares do Brasil e aí foi olhando, digamos assim, para a centralidade de Goiás, né? Goiás tem uma vantagem e uma desvantagem. Tem pessoas que dizem que é quase só a desvantagem, né? Goiás está muito próxima à capital federal, né? Então, naturalmente, é um polo de atração, né? É igual o México, né? Está perto dos Estados Unidos. Exatamente, é polo de atração com a questão do poder. Aí é um crescimento. Esse crescimento não chegou ainda num nível que a população precisa não dormir à noite, mas ele chegou no nível que nós temos que ser extremamente zelosos, nós temos que ser extremamente preditivos, nós temos que saber antes o que possivelmente vai ocorrer e nós temos que ser extremamente preventivos, né? Esses dias até as pessoas ficaram preocupadas porque que teve um alerta aí, a polícia entrou em alerta. O alerta não tinha nada de extraordinário, graças a Deus nada aconteceu, né? É porque é um padrão operacional do mundo inteiro que quando terrorismo ou quando crime organizado faz uma ameaça, tem 2 possibilidades. A primeira é ser um blefe. Na maior parte das vezes é um blefe. A segunda é ser sério. E você sempre atua olhando para a segunda. Você sempre atua achando que é sério. Para quê? Para proteger as forças policiais e para proteger a população. Ok, vamos então para mais um intervalo. Secretário, voltamos em instantes. O nosso convidado especial de hoje é o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestrete. Voltamos em instantes. O nosso convidado de hoje aqui no Roda de Entrevista é o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestrete. Secretário, estávamos falando sobre crime organizado no bloco passado. Pois bem, agora essa semana mesmo a polícia apresentou à imprensa a operação Descarrilamento, que pessoas de dentro do sistema prisional comandando o crime, inclusive execução, né, guerra entre gangues, facções, não sei qual é essa expressão correta. Isso seria um exemplo do crime organizado estar lá dentro? Onde estaria falhando a segurança pública para acontecer isso? Na verdade, Enzo, isso é um exemplo típico do que ocorre em qualquer parte do Brasil, né? Hoje os presídios, lamentavelmente, são considerados pelas facções e pelo crime organizado como escritórios de produção dos seus negócios, né? Isso ocorre particularmente porque na característica brasileira nós temos presídios superlotados.
Toda vez que tem superlotação num presídio, as possibilidades de domínio do Estado Democrático de Direito sobre o presídio diminuem e as possibilidades do crime aumentam, né? Quero aqui lembrar que a maioria das pessoas que estão presas não são pessoas perigosas para o convívio social. São pessoas que estão pagando a pena corretamente, mas elas não têm periculosidade na convivência. Agora, nós temos uma fatia das pessoas que estão presas que são altamente perigosas. Quando você junta gente altamente perigosa com uma massa de gente, né, que, desculpa usar um jargão muito popular aqui, que no Rio Grande do Sul a gente chama de bandido chinelão, né? Criminoso chinelão, e quem cometeu delito pequeno, mas acabou preso, porque... Para a gente aqui é o pé de chinelo. Né? Pé de chinelo, né? Quando você junta o pé de chinelo, que é a grande massa, com aqueles que têm um domínio, eu diria psicopático, inclusive, de uma atividade criminal, uma liderança psicopática e fria da atividade criminal, naturalmente não precisa pensar muito e nem ser especialista para responder a pergunta, quem é que vai dominar? Né? Quem domina são os poderosos. Então, toda vez que você superlota, que você abarrota um presídio, você diminui o poder de controle do Estado. Né? Qual é a maneira de resolver isso? É criando novas vagas. Nós, por exemplo, estamos fazendo isso aqui, nós estamos por concluir 5 novos presídios, né? Mas nós, além de criar novas vagas, nós temos que criar novas formas de apenamento, né? Que não sejam... Tem que punir, com certeza, mas não necessariamente com privação de liberdade de todo mundo. Pois é, Por quê? Porque não funciona, não dá certo, aumenta o crime. Aí o senhor entra numa questão que é muito criticada hoje no Brasil, que é a ideia, existe uma ideia de que a nossa legislação, ela não é... ela é extremamente liberal e que as pessoas não ficam presas, elas saem da cadeia com muita rapidez e que, por isso, a criminalidade é alta. Esse discurso, aparentemente, ele encontra eco na realidade. Daí a sensação de que o discurso está correto, né? Como é que o senhor vê isso? Ele encontra eco no senso comum porque as pessoas se sentem desesperadas para assumir com o crime, de qualquer maneira, né? Se isso funcionasse, eu estaria aplaudindo, eu seria a favor também, né? Ou então aquela ideia de que o preso tem que sofrer na cadeia, né? Que tem que sofrer, que é uma vingança, derivação, né? Do bandido bom e bandido morto. É isso. Eu quero deixar muito claro o seguinte, eu não tenho uma visão romântica. Eu acho que impunidade é sempre muito ruim. Quem cometeu o delito tem que ser punido, né? O problema é esse senso comum, essa coisa banal, rasa, superficial, de você achar, em primeiro lugar, que tem lugar para meter todo mundo. Não tem. Eu vou dar dados estatísticos, né? Eu tenho que trabalhar com dados científicos, né? Nós temos capacidade de construir por ano no Brasil, com muita sorte, se a gente somar os esforços de todo o Brasil, governo federal, governos estaduais, assim por diante, nós temos capacidade média no Brasil de construir 30 mil vagas novas por ano. Nós temos 33 mil novos mandados de prisão por ano. Nós temos mais de 250 mil mandados de prisão não cumpridos. Então tem uma pergunta que é de ordem matemática para a gente superar a demagogia e falar do mundo real, né? Não é possível iludir a população dizendo que só construindo vaga e metendo todo mundo em presídio, quer dizer, em que ritmo a gente teria que construir vaga, em que lugar do mundo, desculpa ironizar um pouco isso, mas em que lugar do mundo a gente teria esse potencial maluco de construir incessantemente, febrilmente vagas, a ponto de dar guarida para toda essa massa, né, que não tem guarida hoje no sistema prisional, porque não tem vaga. Se a gente construir tudo que puder, a gente não alcança nem por ano. A gente fica devendo 3 mil por ano, fora aquilo que a gente já está devendo, entendeu? Então, eu não estou contra, quero deixar claro o seguinte, eu não estou contra, e nós estamos fazendo em Goiás, construir novas vagas. Eu não estou a favor de impunidade, nós temos que punir rigorosamente. Agora, eu acho que a gente tem que ser mais científico, mais rigoroso em que tipo de punição nós estamos falando. Eu acho que nós temos que punir mais rigorosamente os bandidos perigosos, que esses no Brasil têm muitas facilidades. Porque tem dinheiro, porque tem legislações frouxas, nós temos que ter a legislação mais rigorosa para esse. E nós temos que ter oportunidades de recuperação para a maior parte, não é não punir, mas é punir de maneira a permitir que se recupere a maior parte da massa prisional. E sabe por quê? Não é só porque nós queremos ser bonzinhos, é porque essa massa prisional vai voltar para a rua, escolada do presídio, e vai barbarizar a vida do cidadão comum. Esse discurso seu, ele é aceito dentro da segurança pública? Ele é aceito hoje majoritariamente porque hoje se estuda muito na segurança pública. As pessoas não são mais ignorantes. As pessoas estudam e estudam teoria internacional sobre segurança. Nós temos que levar em conta que no mundo inteiro há muito acúmulo de experiências e de teorias sobre segurança. E hoje tanto policial civil quanto militar estuda muito. Nós não estamos mais tratando de pessoas
que atuam com base no senso comum, nas emoções, com o fígado, né? O fígado é legal para iludir as pessoas, mas não é legal para resolver problemas. A gente resolve o problema com o cérebro, né? Então, majoritariamente é aceito. Onde não é aceito, onde a emoção toma conta, ao invés da razão tomar conta, né? Essa é uma visão eminentemente técnica. Eu repito, eu sou um sujeito que defendo no Brasil mais rigor na punição, para quem precisa de mais rigor. Tem que mudar a lei? Tem que mudar algumas leis. O quê? Quais Quais leis? Eu vou dar um exemplo, vocês vão ficar surpresos. Eu acho que o crime organizado no Brasil tinha que ser enquadrado em lei antiterrorista. Porque o modus operandi do crime organizado no Brasil é um modus operandi terrorista. Nós somos frouxos, nós somos lenientes do ponto de vista legal em relação a isso. Agora, eu não vou cometer a sandice e a insanidade de comparar o crime organizado com o sujeito que está preso, porque cometeu um pequeno delito, não tem recurso, não tem advogado para defendê-lo, às vezes está lá esquecido no sistema prisional e está piorando no sistema prisional porque ele está vivendo abarrotado com outras pessoas. Quem sai da cadeia facilmente, com facilidade, não é essa massa. Quem sai da cadeia são membros dos crimes organizados, porque tem mais acesso a advogados e consequentemente, as facilidades da lei? Quem tem mais acesso aos desrigores da lei, se é que isso não é um neologismo, né? E que tem mais acesso aos furos da lei, às brechas da lei. E a corromper também agentes do Estado. Etc., são aqueles que são mais articulados, né? O sujeito humilde, né? Eu não estou dizendo que o sujeito humilde não tem que ser punido. Eu estou levantando uma questão aqui que é o seguinte: o jeito de punir as pessoas humildes, neste país, nos últimos 40 anos, só agravou o crime. Então não adianta eu vir aqui, por exemplo, fazer demagogia, dizer o que todo mundo quer ouvir, né? E a gente agravar mais o crime. Nós temos que ser mais duros, mais rigorosos com quem é perigoso. Aqui o Brasil é um país fácil para quem é perigoso e articulado, né? E é um país difícil para quem não tem meios de autoproteção. Então nós temos que recuperar quem é recuperável. Eu não sou ingênuo, eu não sou romântico. Eu acho que nem todo mundo que está preso é recuperável, infelizmente. Eu gostaria de dizer o contrário. Mas acho que tem um segmento que não se sabe como recuperar. Para esse tem que ter mais rigores à lei, né? E para a grande massa, que é massa de manobra, gente, é tão fácil perceber isso. Essas pessoas estão ali sendo cooptadas. Essas pessoas estão virando empregados do crime organizado. Sobre o questionamento do Enzo, sobre a aceitação do discurso de ódio na segurança pública, o senhor não foi desautorizado no projeto que dividia a administração penitenciária da segurança pública? O senhor defendeu a ideia assim que chegou, fez os estudos na secretaria, elaborou o projeto chegou à Assembleia, e aí o projeto tramitando na Assembleia, o vice-governador José Ayrton, que é ex-secretário de Segurança Pública, falou publicamente que achava que não era necessária essa divisão. E o projeto foi retirado pelo governo. O senhor não foi desautorizado? E só para contextualizar politicamente, né, o vice-governador José Ayrton, daqui a uns meses ele assume o governo do Estado, ou seja, ele vai ser o chefe do secretário de Segurança Pública. Já é, né? Olha, na verdade, eu, com toda sinceridade, minha relação com o Dr. José Ayrton é uma relação muito boa, ele é um gentleman comigo, né? E eu assisti o vídeo 3 vezes e não vi em nenhum momento ele desautorizar, né? Ele é um homem que foi secretário de Segurança, portanto ele entende da área de segurança, ele é um homem que pensa com a própria cabeça, e ele respondeu que ele não achava que isso era o essencial. Ele disse que na visão dele tinha outras coisas mais essenciais do que isso. Eu pergunto a desautorização porque o projeto foi retirado. É exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, mesmo que ele não tenha dito claramente isso, o projeto foi retirado. Já disse o que ele quis dizer e o que ele não quis dizer. Mas veja que aí tem uma confusão. O projeto foi retirado porque o projeto, inclusive na minha própria avaliação, chegou na Assembleia muito imperfeito. O projeto foi constituído a muitas mãos. Quero ser muito claro, esse projeto não foi feito só pela nossa equipe de especialistas. Foi discutido por muitas cabeças. Quando você discute com muitas cabeças, tem uma vantagem. Você tem mais participação. Tem uma desvantagem, pode sair um pouco salada de frutas. E o erro dele foi a criação de várias funções gratificadas e cargos comissionados, e isso onerou a secretaria? Ela já começou inchada antes de existir? Na verdade, ele nem queria criar novas funções. Aquilo ali ficou, digamos assim, uma composição mal feita entre um anexo antigo e a proposta nova. Então, essa é uma das coisas que tinha que corrigir, né? No momento que o governo retirou, o governador conversou comigo, e eu acho que o governador tinha muita razão do ponto de vista da racionalidade. Ele colocou muito bem o que ele colocou, que é o seguinte: em termos de timing, passou muito tempo. Então, para você sustentar hoje, com a passagem do tempo, uma proposta de secretaria, que é algo muito sofisticado, é complexo, é grande, é mais caro necessariamente. Não que não valesse a pena
que fosse pagar um pouco mais caro, porque seria pagar um pouco mais caro para começar definitivamente a solucionar passo a passo o problema prisional. Então valia a pena pagar mais caro, né? Mas no timing passou muito tempo. E quem errou o timing? Né? O erro do timing, eu te diria, foi essa ideia, primeiro, de uma grande composição de forças para discutir todo o projeto. A intenção foi a melhor possível, que era você ampliar o leque de participação. Mas isso não aconteceu exatamente porque havia resistência no não governo? foi uma armadilha que foi montada para a secretaria, ou seja, para o senhor, que era... A ideia existe, mas a execução dela... Estica o prazo para que depois diga para o senhor, olha, perdeu-se o time, agora não dá mais para criar a secretaria? Eu acredito que não, eu acredito que o time se esticou porque tinha pensares diferentes, tinha visões diferentes. Desde o início, sempre teve um grupo que defendia a ideia de uma secretaria, sempre teve um grupo que defendia a ideia de uma autarquia, sempre teve um grupo que defendia a ideia de um departamento autônomo, né? E eu, sinceramente, eu não defendi desde o início uma ideia de secretaria. Eu defendi desde o início a ideia da autonomia. Eu nunca me fixei na forma. O que é autonomia, mesmo que seja relativo? É você ter um órgão, eu vou mal comparar, porque eu vou comparar com autarquias. Você tem um órgão como é a AGETOP, como é o DETRAN, entendeu? Que tem vida própria. Por que tem que ter vida própria? Porque você tem que botar o sistema penitenciário na vitrine, você tem que dar uma atenção especial para ele merece uma atenção especial, ele tem que ter administração especializada às 24 horas do dia, sem nenhum exagero, porque quem administra o sistema penitenciário não dorme, faz só isso o tempo todo. Seria então a secretaria como um guarda-chuva e ele com uma autonomia mais específica? Exatamente, perfeito. É um sistema autônomo, eu acho que nós estamos evoluindo nessa direção para um sistema autônomo que fala por si mesmo, né? Que vai ter investimentos específicos para ele, que eu diria assim, que não fica subsumido dentro de uma macro-secretaria. O projeto foi retirado, eu vou querer saber do secretário no próximo bloco. No próximo bloco, tá? O que vai ser feito sem o projeto, e o sem próximo a separação. bloco já é o último, tá? Vamos para o intervalo, então voltamos em instantes. Já estamos chegando no intervalo para o último bloco já. Voltamos em instantes. Voltamos então para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que recebe o secretário de Segurança Pública e Sistema Prisional, Ricardo Balestreira. A conversa está tão boa que esse bloco vai ser um pouquinho menor do que os outros. Rubens Salomão, eu tive que te interromper antes, vamos lá. Só para dar continuidade, já contextualizando, né, o secretário tem a ideia dessa separação da autonomia para a administração do sistema penitenciário, o que não vai acontecer, pelo menos num curto prazo. O projeto foi retirado, uma discussão que não sei se pode ser retomada. Enfim, como é que fica agora, secretário, essa questão da ressocialização dos presos e a divisão deles por periculosidade, sem essa separação da gestão? Bom, mas eu tenho uma boa notícia. Nosso governador é muito rápido nisso. E uma coisa importante, a ideia não é minha, porque eu não sou ninguém, eu sou um técnico, né? Eu sou um técnico, eu sou meramente um técnico. Mas eu sou um secretário técnico, né? Eu não sou eu não recuso a política é uma coisa nobre. Por que o senhor faz questão de ressaltar aliás, é a quarta vez que o senhor fala que é um técnico, eu não quero saber por quê. Acho que é porque tem eleição ano que vem, Não, é para deixar claro o seguinte, que eu não tenho nenhum interesse em Goiás, exceto o interesse de administrar tecnicamente o sistema e dar as respostas a contento daquilo que o governador me pede na chamada internacionalmente boa técnica. Aí se resume o meu papel, né? Então, na verdade, o projeto de autonomização do sistema prisional, seja com que formato for, ela não é uma ideia minha, ela é uma ideia do governador. Mas vai acontecer, então? Ela vai acontecer, o governador já pediu, a nossa equipe concluiu hoje, na verdade, rapidamente o reestudo, porque o reestudo não é novo. Nós estamos fazendo só meses, foi só retomar o material. Nós concluímos o reestudo, eu não posso anunciar ainda qual é que vai ser a modelagem, mas quero dizer que está muito melhor, inclusive, do que aquela última modelagem que foi para a Assembleia, porque agora foi uma modelagem feita exclusivamente, desculpa, vou ter que reforçar de novo, por pessoas de caráter eminentemente técnico, pessoas que entendem realmente do assunto de segurança e do assunto prisional, né? E essa modelagem será apresentada à avaliação do governador, ele que vai dizer se ficou boa para o gosto dele ou não, para aquilo que ele deseja ou não, mas nós estamos exatamente fazendo aquilo que ele nos pediu, aproveitando essa janela de oportunidade e criando ainda algo melhor do que aquilo que se propunha anteriormente. Pelo andar da carruagem, a gente sabe então que vai para o governador, depois vai para a Casa Civil, depois vai para a Procuradoria do Estado, aí depois vai para a equipe de orçamento para fazer todos os estudos do custo desse projeto, até efetivamente virar projeto.
para ir para a Assembleia Legislativa. Ou seja, é um percurso que a burocracia vai comer aí algumas semanas. Sem aí. falar da Assembleia, né? Sem falar da Aí depois que chega na Assembleia. Aí a gente chega no política, recesso, né, e chega no mudança de governo, ou seja, já não perdeu o time por completo? Não. Eu estou apostando que não, Sileide. Eu não tenho bola de cristal para ver como é que vai ser o futuro. Mas eu estou apostando que não. Estou apostando que o governador tem pressa de definir isso. Não perdeu o time nesse sentido de uma longa discussão de meses. Essa discussão ela está madura hoje para um formato final. O governador quer esse formato final. E eu, pelo que tenho visto aqui em Goiás e aprendido a conhecer do governador, quando ele tem pressa, ele consegue agilizar os processos, dentro, obviamente, do sistema da democracia, da legitimidade, mas ele consegue acelerar muito todos os processos. Secretário, objetivando agora a questão de efetivo, e uma questão que mexe muito com o interesse de quem nos assiste, porque também é oportunidade de emprego. Quais são as previsões de concursos para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, na área de segurança pública, e em que isso vai pesar para a sequência do trabalho na segurança? Bom, nós tivemos recentemente o ingresso de 2.300 e poucos policiais militares. Nós temos já anunciado pelo governador concurso para mais 2.000 policiais, que, enfim, a Segplanos disse que estaria finalizando agora, por esses próximos dias, o processo de edital. A previsão é no fim de setembro, vai atrasar em uns poucos dias, mas a notícia que a gente tem é que a Segplan está trabalhando para dar agilidade a isso. Dá tempo, por causa do calendário eleitoral do ano que vem? Dá tempo que, inclusive, a área de segurança pública ela é excepcionalizada em muitas coisas. Né? Então, isso é o que a gente tem, digamos, no horizonte mais imediato. A gente tem uma necessidade de novo concurso para a Polícia Civil. Essa discussão está sendo ultimada, não tenho ainda uma notícia definitiva sobre prazos para isso, mas é necessário, porque, obviamente, se você aumenta a Polícia Militar, você tem que aumentar a Polícia Judiciária também. Né? Então, isso vem dentro de um processo de um país. Goiás, enfim, obviamente está comparativamente melhor do que o resto do Brasil, mas também é Brasil, do que a maior parte do resto do Brasil, mas é Brasil. Nós estamos vivendo um processo, digamos assim, de necessidade de prudência com a questão de gastos, mas ao mesmo tempo temos a necessidade também de aumentar a tropa. A nossa maior necessidade aqui em Goiás, nós temos uma tropa e um efetivo bravíssimos, que produzem esses resultados magníficos. Desculpa, eu vou insistir na palavra. Esses resultados são magníficos para a realidade brasileira. Eles são produzidos por essa tropa que está ali escudada, né, em nichos de qualidade científica que nós temos. Secretário, né? Mas nós temos necessidade de aumentar o efetivo da tropa. Mas essa tropa comete erros também. Logo que o senhor assumiu, o senhor enfrentou dois problemas. Né? Foi o caso da morte do menino Roberto Campos, o Robertinho, numa incursão de PMs que teriam trocado tiros com o pai dele, deu toda aquela polêmica, e do oficial do PM que agrediu durante uma manifestação o estudante Marcos Ferreira. Como foi, logo no início da sua gestão, Matheus Ferreira Silva, né? Administrar esses dois casos complicadíssimos? Olha, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo já era claro pelo meu perfil o que eu iria fazer. Né? Tenho um perfil conhecido na Segurança Pública Nacional e eu não poderia ser incoerente com o meu perfil. Né? O meu perfil é o seguinte: eu sempre salvo a instituição. Nós precisamos apoiar a polícia que nós temos. A polícia é, muitas vezes, a última fronteira entre a civilização e a barbárie. Nós temos que apoiar e aplaudir a polícia. A polícia, na sua grande maioria, presta um serviço de cuidado essencial ao Estado Democrático de Direito e ao bem-estar da sociedade. Eu fiz o que eu sempre faço, Enzo. Eu aplaudi a polícia, eu preservei a instituição policial e eu condenei o mal feito. E abri todos os processos para que isso pudesse ocorrer dentro da legalidade e da moralidade. Então, no caso do Matheus, tanto a Polícia Civil quanto a Militar fizeram o transcurso de todo o processo de maneira absolutamente rigorosa. Né? Além disso, nós estabelecemos práticas novas. Por exemplo, o nosso choque, que é especialista nisso, está dando aula para as demais unidades da Polícia Militar para saber a forma mais técnica de se portar em grandes manifestações. E no caso do Robertinho, né, que foi uma tragédia absolutamente lamentável e irrecuperável, no caso do Robertinho, nós transformamos isso numa legislação que hoje é um modelo nacional, que é a legislação sobre a atuação dos grupos de inteligência nas polícias militares. E que hoje no Brasil inteiro, para vocês que são de mídia, é fácil checar, é considerado um modelo nacional de legislação aprimorada da maneira mais correta de um grupo de inteligência policial atuar, porque eu não fiquei satisfeito, obviamente, eu fiquei profundamente
indignado, como todos os cidadãos, com esse ato que aconteceu, e a partir de um ato que não é o padrão de atuação da polícia, nós normatizamos para o conjunto da polícia, para evitar que coisas similares, ninguém tem garantia que erros não ocorram no futuro, porque nós trabalhamos com escala, com milhares de pessoas, às vezes alguém se porta mal, mas nós temos o dever de prevenir isso e impedir que isso aconteça. Voltando um pouquinho ao tema ainda do efetivo, aquele concurso de delegados continua suspenso em função da fraude que foi detectada naquela investigação. Esse concurso vai acontecer o que com ele? Vai continuar suspenso? Vai sair vai ser cancelado? Virar um edital novo? Ou o governo desistiu desse concurso de delegados? Não, a Polícia Civil, em primeiro lugar, ela cortou na própria carne, que é uma coisa, eu acho que tem que aplaudir do ponto de vista ético, né? A empresa contratada cometeu uma série de fraudes e erros na avaliação da própria Polícia Civil, e a Polícia Civil não quis salvar o concurso, nem tentando encontrar as partes que pudesse salvar. Ela achou que estava maculado e ela preferiu não ter. Era um concurso para 36 delegados, né? O que está em pauta hoje é outra discussão, é a abertura de um outro concurso para 140 e poucos delegados. Então aquele foi cancelado. Aquele foi cancelado porque não tem, depois de macular a imagem do concurso, mesmo que você conseguisse salvar as partes que não foram maculadas, ficaria uma dúvida na opinião pública e na própria polícia. Ele não foi suspenso até agora, legalmente esse concurso está só suspenso, ele não foi cancelado oficialmente. Eu não sabia, não é a minha secretaria que faz isso, quem faz isso é o Segplan, então eu não tenho detalhes sobre isso, realmente não saberia responder sobre detalhes. O que eu posso garantir é que esse concurso não tem absolutamente mais nenhuma validade, ele não vai à frente porque ele é um concurso considerado pela instituição que seria beneficiária, que é a Polícia Civil, como um concurso que foi maculado por essa prática. Então, tem que fazer um novo e para mais gente. Outro concurso, então, que está sendo preparado. Que está sendo preparado para mais delegados. E vai sair ainda neste governo, neste ano, não vai? Eu não saberia te dar prazo, porque realmente a Secretaria de Segurança, ela não prepara, ela não executa e ela não chama concursado. Só tem a demanda, né? A gente tem a demanda, a gente tem que depois administrar quando a coisa foi definida. Quer dizer, talvez aí a Secretaria que poderia responder com precisão essa pergunta é a Segplan, né, que é a secretaria encarregada, que tem autoridade legal para responder esse tipo de pergunta, e não é uma discussão que passe diretamente por nós, porque nós realmente não temos nenhum tipo de inserção nessa questão de concursos, né? Bom, até por uma questão de isenção, a gente não participa diretamente daquilo que nós vamos administrar depois. Secretário, infelizmente a entrevista boa é aquela que a gente conversa e o tempo chega logo e acaba. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito as presenças do Rubens Salomão, da Cileide Alves, Rubens Salomão da 730, a Cileide Alves da Interativa, sempre contribuindo com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Secretário, boa noite. Boa noite. Secretário, 30 segundinhos, o seu recado final para o nosso telespectador. O meu recado final é que eu tenho, e a nossa equipe toda tem a consciência, de que segurança pública é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Sem segurança, nós não vamos conseguir ter educação de qualidade, mobilidade, turismo, investimentos no país. Então, ao fazer segurança pública, os nossos policiais, os nossos peritos, os nossos bombeiros, que são tão bravos, né? Todos eles têm a consciência de que nós estamos cuidando de uma vida melhor para o povo do Brasil e especificamente aqui para o nosso amado povo de Goiás. E boa sorte para o senhor na continuidade do seu trabalho, que isso é bom para todos nós goianos. Uma boa noite e voltamos na semana que vem, então. Boa noite.